Como que você lidava com a pressão do seu público gospel, que tipo, meu Deus, acompanhei ela a vida inteira, Sim. desde criança. Como que foi lidar com a pressão do público gospel agora que você migrou pro pop e acabou saindo desse nicho pra entrar pra um nicho que era tecnicamente seu sonho, você Sim. queria viver do seu sonho. Assim, eu sempre comuniquei muito os meus pensamentos. Eu acho que isso foi até um gancho para as pessoas se identificarem muito comigo e eu ganhar um bom público, porque eu sempre fui muito aberta nas minhas ideias. Então eu sempre falei pro meu público o que eu pensava sobre arte, Bíblia, por exemplo, espiritualidade e Bíblia. Sempre falei para as pessoas abertamente sobre isso. Então quem tava comigo sempre ouviu o que eu tinha para dizer. E aí quando eu tomo uma atitude dessa, não estranha. Porque a gente já conversou sobre isso. A gente já... O seu público. É, o meu público. Aí as pessoas que estranham são provavelmente as pessoas que nunca pararam pra me ouvir. Só que aí, eu já falei. E eu não tenho mais tempo de ficar repetindo o que eu falo o tempo todo. E ainda mais repetindo pra quem não quer entender o que você tá falando. Então, com relação a essas pessoas, a gente só pode seguir. E é isso, tipo, então, para as pessoas que acharam estranho e tal esse movimento, eu nunca tenho o posicionamento de ficar me justificando. Eu acho que eu gosto de me comunicar, porque comunicação é clareza, clareza é gentileza. Eu acho que é um princípio de gentileza. Então, eu sempre me comunico muito, eu falo o que eu penso. Só que, às vezes, as pessoas, elas simplesmente não querem entender. Elas só querem criticar aquilo que elas não acham correto ou aquilo que elas não fariam igual. E com relação a esse tipo de movimento, eu não tenho o que fazer, porque eu não posso parar a minha vida pra ficar te explicando até entrar na sua cabeça, mas só vai entrar na sua cabeça também se você quiser entender. E as pessoas não querem entender, essa é a verdade. Não, então a gente só pode seguir, essa é a única opção. Então quando eu via alguma resistência e eu já estava em paz comigo, com Deus, do que eu tinha que ser e fazer, eu apenas seguia. E foi o que eu fiz, tipo assim, e é o que eu faço na minha vida, eu sigo. O que eu sei que eu tenho que fazer, eu sigo. E faço, entendeu? E aí as pessoas vão falar, e é isso aí, gente, essa é a nossa vida. Hoje em dia, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. A gente tem que aprender a lidar, só não pode parar. Então, teve certa resistência, só que eu sempre falei muito para as pessoas que um dia eu ia fazer isso. Porque tem um motivo. Eu acho que tá tudo bem cantar sobre outras temáticas, porque o crente também é gente. O crente passa por experiências da vida humana, a nossa... vida não é só o espírito, é corpo, alma e espírito. A gente é uma totalidade. Então não tem por que falar só de uma vertente sua se você tem tantas outras. E não tem nada de errado você falar de outras temáticas. E a minha abordagem sempre foi essa. Por isso que hoje eu não escrevo mais temática religiosa. Hoje eu escrevo sobre, sei lá, uma frustração amorosa. Ou simplesmente uma música para proporcionar um tempo bom para você quando você estiver com as suas amigas. E tá tudo bem. Isso... também é de Deus, entendeu? Sim. Tá feliz também é de Deus. Fazer as pessoas festejarem também é de Deus. Ajudar alguém com uma música a partir de uma experiência humana também é de Deus, sabe? Mas é muito louco você falar isso, porque eu vejo que isso não muda a fé, né? Claro que não. Que, tipo assim, independente de onde você esteja, se você esteja num, sei lá... Quem é a Alexa? Ela é muito religiosa. Super. Mas ela é do funk, entendeu? É que eu acho isso... na minha cabeça, isso fica... eu fico muito louco quando eu vejo as pessoas rotulando coisas do tipo, não, isso não pode fazer. Sim. Isso a Joelma, pô. Eu acho que Joelma assim, eu aí. acho que o grande problema é que a gente quer se meter na experiência alheia. E você só vai conseguir entender a sua própria experiência. Você não pode julgar Sim. a experiência do outro, porque ela não é sua. Que propriedade você tem? De que lugar você fala do outro? Se você não está no lugar do outro, se você não é o outro. Não tem como você julgar a experiência de fé de alguém só porque ela tem traços diferentes da sua experiência. Não existe isso, sabe? Não existe isso. E a gente também tem que ter o exercício de saber apreciar a experiência do outro. E aprender com a experiência do outro. E saber enxergar Deus na vida do outro, da forma como o outro está vivendo. Existe uma coisa chamada graça comum, que, na minha opinião, e pelo que eu estudo, é a imagem e semelhança de Deus em toda a criação, sabe? E a gente tem que ter olhos para ver Deus no próximo. E nem sempre o próximo vai ser uma cópia da gente. E não é para ser. Não é pra ser. E a gente tem que ter a sensibilidade de, saber que existem experiências de vidas diferentes. E o seu olhar tem que ser de compreensão e não de julgamento. Eu quero te compreender, eu não quero te julgar. Eu quero olhar a sua experiência de vida pra te compreender cada vez mais. E não julgar a sua experiência baseada na minha. Não existe isso. Então, eu acho que é isso. Somos múltiplos, diversos, e a gente precisa aprender a apreciar isso pra se compreender cada vez mais. Por isso que a gente tá um surto coletivo que ninguém entende ninguém. Nossa, Ninguém quer sim. compreender ninguém. Elas querem julgar. Eu só quero que você seja igual a mim. É só isso que eu quero. É isso. Sim. Por isso que a gente tá todo mundo surtado. Tipo,
A gente é diferente, ponto final, caramba. Aham. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma jornada. Você vai passar por isso desse jeito, eu daquele jeito. E é isso, cara. Por isso que eu sempre acompanhei a Priscila, porque a Priscila sempre foi assim. Ela sempre falou do amor de Deus muito livre. Você não rotulou, desde que eu te acompanhei, você não rotulou muito, assim, tipo, das pessoas ficarem com medo de se aproximar de Deus. Eu, por exemplo, a Rafa sabe, eu vim de família cristã desde pequena, Assembleia de Deus. E no momento quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu fui muito julgado pelos meus amigos de dentro da igreja. Só que eu não tava fazendo nada de errado, Pri. Sim. Eu não estava fazendo nada de errado, só estava imitando a Pablo Vittar com uma peruquinha na cabeça. E pra mim tava tudo bem. E eu me colocava num lugar de, tipo assim, eu sinto Deus ainda. Não acho que Deus me abandonou. Porque Claro que Deus não te porque eu abandonou. estou dançando, ou porque eu estou brincando com meus amigos, sabe, assim? Ou Ou porque porque você só tá sendo você. eu não podia. Lembra a fase que eu comecei? Foi muito difícil pra mim. Porque, além disso, tinha o meu processo de ser gay. Então, eu fiquei, tipo, meu Deus. Todos os meus amigos da igreja viraram a cara. E eu fiquei, tipo... Eu só... E aí, como eu vou falar de Deus pras pessoas? Porque meus amigos estão com medo agora. Porque chega uma ali e mete uma boca e começa a falar assim... Ai, Deus escondendo, Deus não sei o quê. Infelizmente, Deus, ele acaba sendo rotulado pelo rótulo que as pessoas colocam nele, né? Sim. Então, enfim... Quem coloca um cristão como representante de Deus vai entender e ver Deus como esse cristão representa ele. Sim. Então, se você representa um Deus errado, é esse Deus que você vai estar apresentando para as pessoas. Então, é realmente uma coisa que eu tomo muito cuidado, só posso falar por mim, né? Eu tomo muito cuidado, eu oro muito por isso. Tipo, cara, eu quero realmente ser um reflexo, imagem e semelhança de quem Deus é, para quando as pessoas olharem para mim, elas veem realmente a imagem e semelhança de Deus. E é um processo. Até o final da minha vida, eu vou estar tentando me parecer com Jesus o máximo possível. Tentando. E esse é o processo. É sobre isso. E a verdade é uma só. Deus não abandona ninguém. Tipo, que loucura. Muito louco, Que né? loucura que não sei quem colocou na cabeça das pessoas de que Deus é capaz de abandonar quem ele ama. Por quem ele ama, ele morre. Ele dá a vida. Como é que ele abandonaria? Não faz sentido. Não. Te cansava, Pri? Tipo, ai, não sei o quê. Agora tá no pop. Ai, mas ela sentiu de tatuagem. Tipo, você as sentiu pessoas- esse julgamento? tipo assim, até essa semana, desse- eu falo assim, galera, por que eu fico em silêncio? Porque é a milésima tatuagem que eu faço e as pessoas ainda estão E sempre falando. é um eu tabu. vou fazer mais 20 na 50ª vão estar falando de novo, então por isso que eu não falo mais nada. Deixa o povo falar, tipo assim... né, enfim, a gente não precisa trazer detalhes de assuntos, mas olha as notícias horríveis que a gente teve, por exemplo, essa semana com as nossas crianças brasileiras. Olha o tipo de coisa que acontece. E é com a tatuagem da Priscila Alcântara que o povo tá preocupado. Vá lavar uma louça. Vá dar alimento pra alguém. Vá cuidar de alguém. Vai orar por mim, que seja. Mas não gasta seu tempo com isso. E eu não vou gastar tempo. Eu acho que, assim, tudo que a gente alimenta cresce. E eu não vou alimentar essas vozes sobre a minha vida. Eu não vou amplificar essas vozes da minha vida. Enquanto as pessoas tacam pedra, a gente não pode parar de construir. Eu não vou ficar pegando pedra e tacando de volta. Porque nisso eu perco tempo. E tempo é precioso. E eu tenho que saber onde eu deposito a minha energia. A minha energia só vai ser depositada em construir coisas que eu acho válidas, coisas que eu acredito. Eu acredito em paz, justiça, alegria, eu acredito no amor, eu acredito na arte, eu acredito em Jesus. Eu vou construir coisas enquanto as pessoas estão jogando assim, e tudo que elas jogarem em mim eu ainda uso pra minha construção. Então eu não perco tempo falando assim. Eu não me encho o saco porque eu não lamento que me ofendam. Eu lamento que as pessoas tenham que ofender umas às outras. É isso que eu lamento. Então, assim, pode me ofender, eu não vou lamentar, a pessoa me xingou, nossa, que pessoa babaca me xingou. Não, eu lamento que você precisa disso. Eu respondi pela primeira vez em muitos anos um comentário, e não foi nem me defendendo, mas a pessoa falou assim, eu fiz enfim, a música que eu vou lançar amanhã tem uma super reflexão, e eu postei um trecho dessa reflexão com a foto da minha tatuagem. A pessoa comentou assim, só consigo olhar pra essa tatuagem. Aí eu falei, que pena, esse é o problema. Você só consegue ver a tatuagem. Você ficou cega pra reflexão que eu trouxe, você ficou cega pra autocrítica, você ficou cega pro senso, você ficou cega porque você só olha pra aquilo que não importa. E aquilo que importa você não consegue ver mais. E por que incomoda tanto tá na sua pele, é o seu corpo, as suas escolhas? Porque isso que pra mim não tem que ser um tabu. É as escolhas da Priscila no corpo da Priscila. O outro incomoda a gente quando a gente é incomodado consigo mesmo, eu acho. Sim. Você coloca pra fora que você não... Se você é mal resolvido consigo, você vai ver problema na vida de todo mundo. Vai ficar falando da vida do fulano. Porque tem problema aqui. E é mais fácil eu apontar o dedo pra falar de você do que apontar o dedo pra mim mesma. Dói apontar o dedo pra gente. Dói se olhar no espelho e ver
Autoconhecimento dentro. dói, autoconhecimento minha filha, dói. 6 anos de terapia, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Eu sei as crises que eu já tive de olhar pra dentro de mim. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais todos os meses, vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer, e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão em Saiba Mais.